A minha trajetória começa com o forró estilizado, né? Eu sou sanfoneiro do comecinho do forró estilizado. A banda de forró estilizado que eu mais demorei foi a banda Brucelose. Meu tio se converteu, foi o primeiro da família, que já orava por mim. E às vezes eu ia para um bar beber e tocar sanfona. E esse meu tio, convertido, sentava do meu lado. E ficava se deliciando no solo da sanfona. E sempre que tinha uma oportunidade, dizia, eu quero ver essa sanfona louvando a Deus. E esse camarada dava aquele testemunho rasgado, forte. Eu venho do lamaçal do pecado, da prostituição, do adultério. E à medida que o camarada ia falando como ele era eu. Era tudo que eu fazia. Era tudo que eu era. A primeira filha na fé foi uma menina que Deus me deu na fé. Minha primeira foi lá de dentro da banda. Não. E essa menina... ela era cartomante, ela gostava de mexer uns búzios, uns tarô, um negócio, umas cartas. Mas eu quero falar para você de um seguro verdadeiro, seguro de vida. Esse é para o morto. Porque esse seguro de vida garante a tua ressurreição. E o banco começou a tremer. E eu olhava, não tinha ninguém, só eu e ela. Eu digo, é ela, não sou eu. Paulinha não mexeu mais com carta, nem com búzios, nem com nada. E eu só vi os comentários dentro do ônibus. O que foi que o irmão fez com Paulinha? Eita, meu pai. Enquanto eu tô ali, chega a Paulinha, com o bilhete na mão, e dizendo, o senhor não viu que Deus falou comigo ontem, não? Eu me desmanchei, do jeitinho que eu tô agora. Aí ela disse, olha, eu fui numa igreja aqui, pedi ao pastor para orar por mim, que eu entreguei minha vida a Jesus. E ele me trouxe esse bilhete, tome. Quando eu li o bilhete, irmão, em nome de Jesus, vem na minha igreja. Eu estou numa luta com meus jovens. Todos querem ir pro forró dessa banda. A banda era um sucesso muito grande naquela região. E Deus me mandou essa menina aqui como resposta de oração. Resumindo, que a história se estende bastante, a gente foi para essa igreja. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. E eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? E aí, Pedro? Você tá combinando camisa com batom? É verdade, sim. Diretamente de Bariloche? Graças a Deus, do Chile. Do onde mais que faz neve? E algum canto aí que cai neve? É isso onde aí. Cai neve, tem neve. Na verdade, o meu look foi um erro. Porque, Hoje estou aqui feliz. Um episódio maravilhoso. Sim. Diferente. Sim. Esse episódio aqui vai ser diferente. Eu também estou muito empolgada para os convidados de hoje. Mas antes, vamos trazer os informativos para o pessoal que está assistindo. Mas esqueci de fazer aquela pergunta. Você tá bem? Eu tô bem, Pedro. Você tá bem? Você roubou a minha pergunta do look. Tô com sono. Tudo bem, vou lhe perdoar. Mas é assim mesmo. Vamos lá falar dos nossos patrocinadores. Hoje estamos aqui com aquele que está com a gente desde a primeira temporada. Sim. O nosso irmão Edilson Júnior. Honda, você que quer garantir sua moto, chegou a hora, chegou o momento. É só entrar em contato com o homem. MP Representações, você que precisa de tudo em construção, torneira, para deixar a sua casa mais bonita, é só escanear o QR Code e entrar em contato com ele também, que vai trazer os melhores materiais de excelência, alta qualidade. O próximo patrocinador já vou roubar de você, porque Fica eu sempre falo delas. Porque isso aqui é uma coisa que você entende. É isso mesmo. Isa Makeup Shop, elas que vendem maquiagens, acessórios, cosméticos, estão sempre valorizando a nossa beleza. Se você precisou das tendências, elas estão maravilhosas para te atender. Elas são incríveis. Exatamente. E nosso quarto patrocinador é nosso irmão JS Confecções. Você que tem fábrica de roupa e quer produzir, é só entrar em contato com eles, que eles vão fazer os melhores materiais de roupa, camisa, short, calça, regata, tudo que for de roupa é com eles. Smart Cell PA, você que tem um celular, caiu, quebrou a tela, precisa de manutenção, é só entrar em contato com ele, que ele vai trazer a melhor manutenção. E se o celular não tem nada, você só precisa de acessório, capinha, película, carregador, fone, lá tem também. E o nosso
próximo é Lisbele. O que tem na Lisbele, Thalita? Lisbele Vestindo com Amor, elas são especializadas em roupas infantis femininas e elas têm peças maravilhosas que transmitem o que elas prometem. Amor naquelas peças. É lindo e se você precisa presentear sua filha, sua sobrinha, irmã, prima, enfim. Você pode conhecer o trabalho das meninas e a loja delas é maravilhosa. Exatamente. E nosso 7º patrocinador é Arte Mais e Royal Comunicação Visual. Tudo que você precisar, fachada, logo, artes para redes sociais, brindes, seja o que for para comunicação visual, eles fazem. Eles pegam a sua ideia e transformam em realidade. E nosso próximo patrocinador é a Volumosa. O que tem na Volumosa? Volumosa Concept da nossa irmã Iris. Eles têm produtos especializados e profissionais para cabelo cacheado. E além de oferecer os produtos para cuidar do seu visual, eles também oferecem serviços. Iris, junto com o nosso patrocinador da primeira temporada, Edu Cortes, eles vão sempre cuidar do nosso visual. Exatamente. Conhece o trabalho deles, que eles são maravilhosos. E o nosso 9º patrocinador é Isabela Queiroz, fisioterapeuta. O que ela faz, Thalita? Fisioterapeuta infantil e ortopédica. Então, se você está precisando desse auxílio para cuidar da sua saúde ou alguém que você conhece, você pode indicar o trabalho dela, porque ela é uma profissional excelente. Exatamente. E o nosso 10º patrocinador é o nosso irmão da Vapo Delivery. Você que tem restaurante e precisa de agilidade e praticidade... Eita, desculpa. Praticidade nas entregas, é só entrar em contato com eles que eles vão desenrolar. E você não tem, mas precisa de um mototáxi, Thalita usa direto mototáxi, né, Thalita? É verdade. É só entrar em contato com eles também, que eles têm mototáxi também disponível para vocês. E nosso 11º patrocinador é nossa irmã Rebeca, da La Rivière. La Revi, ela tá sempre trazendo estilo pra gente, nos deixando antenadas nas tendências, e ela cuida do nosso estilo, assim, com peças maravilhosas e super elegantes. Vale a pena conhecer a loja dela. Lá em Exatamente. E esses foram os nossos patrocinadores. Mas antes da gente iniciar o podcast, a gente tem aquele QR Code para quem não é patrocinador. É isso. E onde mesmo. é que fica o QR Code? Desse lado de cá. Se você sente o desejo de abençoar o nosso podcast... Peraí. Desculpa aí. Faltou o Plim. É verdade. Senão o nosso querido editor tem preconceito comigo. Ele não coloca. Só coloca quando o Pedro faz o efeito sonoro dele. De novo. Tem que ter efeito sonoro. Desculpa aí, editor. De novo, foi mal. de novo. Plim! Agora sim o QR Code está disponível. Se você sente o desejo de abençoar esse projeto, mas ainda não é um patrocinador, você pode nos abençoar através desse QR Code. Assim você nos ajuda a levar nosso conteúdo com propósito, feito com excelência. Exatamente. E é isso aí. E é isso aí. Agora sinta-se honrada em fazer as honras. Mas eu acho que antes da gente chamar o convidado, eu não sei, tô sentindo uma coisa diferente nessa sala, ouvindo Verdade. um som, talvez. Tá ouvindo também? Será que vai vir? Ó. Não quero me apegar aqui. O mundo não é meu lugar. Na vida eu já compreendi. Lá no céu vai continuar. Incrível! Nelito Sanfoneiro aqui com a gente. Palmas. Que satisfação, moço, que privilégio. Hoje nós estamos aqui com Nelito Sanfoneiro de Cristo. Ele que é compositor, instrumentista e músico. Um artista completo, cheio de identidade e história para compartilhar com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Nelito. As histórias são muitas. O artista não tá lá essas coisas todas, mas as histórias são muitas. Eu garanto a vocês que a gente anoitece e amanhece o dia com elas. É verdade. Bom, seja muito bem-vindo, Nelito. Fica à vontade. Esse espaço aqui a gente tá para conversar e para conhecer um pouquinho mais daquilo que você traz com você. E a gente, na verdade, quer conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua história e de tudo que você construiu para chegar até aqui. Então agora lá vem história, né? Para mim é um privilégio muito grande e para aqueles que ainda vão nos assistir, que a boa mão do Senhor esteja abraçando cada um, né? Afinal de contas é esse povo que está do lado de lá que
nos traz esse privilégio, né, da gente conseguir andar e sair por aí e divulgar as coisas de Deus. Na verdade, cada um dos que está do lado de lá, aquele que ainda vai assistir, são grandes presentes de Deus para as nossas vidas, né? Desde os patrocinadores até as pessoas que vão lá e que assistem um pouquinho da nossa história e que ora pela gente e que segue nos conduzindo nessa caminhada aí em oração. Muita gratidão a Deus, essa é a palavra-chave do momento aqui com vocês, né? Esse eu acho que é o 3º ou 4º ano que eu participo com vocês. Verdade, ele veio pra cá pra Festa da Colheita, né? Festa da Colheita. E dessa vez a gente aproveitou e já emendou um podcast também. Nós estamos muito felizes por poder estar juntos de várias formas. A trajetória da gente, a minha trajetória começa com forró estilizado, né? Sim. A música, eu sou sanfoneiro do comecinho do forró estilizado, que é aquele forró eletrônico, que até então ninguém conhecia uma guitarra com distorção no forró, nem o teclado, nem nada. Então eu venho daí do comecinho. Muito cedo, acho que com 20 e poucos anos, eu estava tocando já no forró estilizado. E a banda de forró estilizado que eu mais demorei foi a banda Brucelose. Eu toquei primeiro na banda Mistura de Paixão, banda com M, que foram bandas que nasceram lá no comecinho do forró estilizado. O forró estilizado, na nossa época, era o forró romântico, não era? Que falava do amor, da simplicidade, não tinha aí tanta coisa pesada como tem hoje em muitas músicas, não. Era mais valorizando a família, valorizando o amor, valorizando o jovem, a juventude, aquela força. Então eu vim da Brucelose, muitos anos de forró estilizado. Quando o Senhor chegou na minha vida, né? Quando o Senhor Jesus chegou na minha vida, quando Ele me alcançou, eu estava completamente arrebentado. Por quê? Muito sucesso, pouco conhecimento da vida, pouca experiência vivida, né? E, na verdade, sem ter sido preparado para o sucesso. Eu acho que o homem ele precisa ser preparado para o sucesso. E foi muito sucesso, era muito assédio, era muita novidade para uma cabeça pequena que vinha do sertão, né? E diante de tudo aquilo ali eu mergulhei nos vícios, e o que era de mais importante naquele período para mim era a minha família. Eu estava perdendo, era a esposa e uma filha que eu tinha. Meu casamento aos olhos humanos estava detonado, mas exatamente Deus chega com seu sobrenatural mostrando uma luz, né? Essa luz que ilumina, que brilha. Eu tenho muitas canções que falam dessa luz. Deus me deu a oportunidade de escrever minhas experiências e a minha vida através de canções. Então eu tenho muitas canções que falam sobre essa música que Deus me deu. E aí vai surgindo, você vai vendo Deus montando aquele quebra-cabeça. Eu acho que é desmontando o quebra-cabeça, que agora ele vai consertar a cabeça. E você vai vendo as coisas acontecendo de uma maneira sobrenatural. Agora você percebe mesmo que não é você, que há uma mão poderosa seguindo no curso da sua vida, mudando a sua trajetória. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ainda fazer do nosso jeito. Continuamos querendo, de alguma forma, ignorando algumas questões que a gente percebe que na cabeça da gente não precisa mexer nisso. Mas a gente vê Deus trazendo a luz, mostrando o caminho, tomando as decisões, nos dando as decisões certas. E a gente vê que realmente tem um grande arquiteto da vida por trás da história, que agora está sendo nova, está sendo reescrita, né? Amém. Vai escrevendo uma nova história. Coisa linda. Amém, amém. Quando você se apresenta como Nelito Sanfoneiro de Cristo. E aí eu queria também saber um pouco disso, dessa ênfase que você escolheu dar no seu nome. Nelito Sanfoneiro de Cristo, né? Ser Nelito Sanfoneiro, no comecinho, há 20 anos atrás, quando eu comecei a tocar sanfona como Nelito Sanfoneiro de Cristo, não tem tudo isso não, tem uns 15 anos. Eu caminho com o Senhor há 22 anos, 23 anos por aí. Mas quando eu fui realmente abrir mão do trabalho, da vida secular inteira e de empregos, eu tenho um emprego que era o sonho de qualquer crente, né? A gente nos bastidores já falamos um pouco a respeito da ONG. Sim. Essa ONG que eu trabalhei era o sonho de qualquer crente. Qualquer crente queria, era o sonho. Por quê? Era um trabalho missionário, né? Uma ONG alemã. A gente
resgatava vidas em situação de rua, situação de risco, crianças e adolescentes, alguns em situação de droga. E essas crianças, eles vinham morar com a gente. O projeto era um projeto que tinha estrutura para dar para a escola, para tudo, para dar aula para essa turminha, para tudo. E eu fui professor de música deles, ensinei sanfona, ensinei percussão. E, inclusive, meu primeiro grupo para a Alemanha, para fazer um som na Alemanha, foram esses meninos que foram comigo. Que legal. Uma turma super inteligente. Às vezes eu costumo dizer que o inimigo ele não mexe com árvore sem fruto. Ele vai atrás mesmo daqueles que ele vê que são muito inteligentes, é o alvo preferido dele, para distrair, para tirar da presença de Deus. E esses meninos, com pouco tempo, eles aprenderam instrumentos e estavam tocando com a gente, e por onde a gente passava, eles encantavam com suas habilidades. E eram meninos e meninas também. Então, da ONG surge o desejo de fazer missões de sertão em sertão, de vila em vila, de cidade em cidade. Então, agora, estando trabalhando, não tinha como fazer isso, porque apesar de ser o emprego dos sonhos de qualquer crente na média, mas era também algo que você tinha uma responsabilidade que não podia se deter, que não podia sair, tinha seus compromissos ali. E eu queria estar livre. Então fui até o diretor do projeto, que ainda hoje é um amigão muito querido, mora na Alemanha, está morando na Alemanha atualmente, com muita vontade de voltar para o Brasil, morou muitos anos no Brasil. E fui até ele e falei que precisava sair do projeto. O que eu queria mesmo era botar a gravata nos peitos, que é a minha sanfona, e sair por aí louvando a Deus e falando dessa grandeza que agora estava transformando a minha vida, que já havia transformado meu casamento, que já havia restaurado o meu casamento. A festa já tinha sido muito boa no meu casamento, transformado pelo poder de Deus. A gente só tinha uma menininha, a gente agora tinha 3. Né? Então a gente vai vendo, como eu te falei, Deus montando o seu projeto e colocando a gente nesse projeto lindo, e a gente vai seguindo em frente. É quando eu saio e começo realmente a produzir o meu primeiro CD, chamado Sertanejo, o nome do CD, o primeiro CD, está no Spotify. E esse primeiro CD eu não tinha condições nenhuma para capa, para essas coisas. Aí entra as pessoas, que a gente está falando desde o início, que Deus levanta pessoas para nos abraçar. Aí entra o Ministério Sal da Terra, o Marcos André, o Laércio Lins, que na época escreveu muitas canções para o Ministério Sal da Terra. A gente chama o Laércio Lins de profeta nordestino. Incrível. E toda essa história o Senhor vai dando rumo a ela, vai escrevendo essa nova história e vai nos conduzindo a isso aqui hoje, né? DVD gravado, porque cada passo do nosso caminho Deus vai trazendo pessoas, né? Uma das coisas muito maravilhosas que Deus faz é que Ele, apesar do seu poder, da sua grandeza, da sua imensidão de Deus que Ele conta comigo e com você. Ele conta com a gente, Ele quer nos envolver, Ele quer que a gente esteja junto. Então Ele vai trazendo pessoas e vai reescrevendo a nossa história, a nossa nova história, colocando um cenário novo, com novas pessoas, com gente querida, com coração aberto. Aí vem Festival Prosa e Canto, que é um festival maravilhoso que está acontecendo daqui a pouco lá em Anápolis, em Goiás. Né? Todo ano eu estava participando desse festival, esse ano não deu, mas o pessoal continua lá, o Ministério Sal da Terra está lá, tem muita música boa. Aliás, é um lugar onde você vai ver quase todos os gêneros musicais sendo cantado de louvor a Deus. Glória a Deus. Incrível. Então, se eu ficar aqui falando, minha santa, nós vamos longe. Nelitão, bênção receber você aqui. E como você disse, já tem 23 anos de servindo a Cristo? Mais ou menos 23 anos por aí. Pronto, eu queria saber como foi esse encontro assim, que você conheceu a Cristo e falou, a partir de agora eu quero servir a esse Deus maravilhoso. Até chegar aí vem o cercar de Deus na vida da gente, né? São várias etapas até chegar aí, até essa decisão, são várias etapas, principalmente para uma pessoa viciada, uma pessoa que está completamente arrebentada, uma pessoa que está com, aos olhos humanos, com muita parte da sua vida destruída.
Então, são muitas etapas. Mas a primeira etapa mesmo é que a minha mãe, ela já era convertida. Ela orava por mim. Meu tio se converteu, foi o primeiro da família, que já orava por mim. E às vezes eu ia para um bar, beber e tocar sanfona. E esse meu tio, convertido, sentava do meu lado. E ficava se deliciando no solo da sanfona. E sempre que tinha uma oportunidade, dizia, eu quero ver essa sanfona louvando a Deus. Então essa parte aí me emociona muito, porque ele, sendo um homem que já tinha escolhido ao Senhor, mas ele não se restringia a sentar do meu lado, mesmo eu com toda aquela loucura, que é uma coisa que até hoje muitos crentes fazem, né? Não conseguem fazer essa ponte entre uma mesa de bar, o pecador, né, e Deus. É uma dificuldade muito grande para isso. Mas meu tio, ele conseguiu fazer isso por um bom tempo, sem se contaminar, e conseguiu falar muito de Jesus para mim. E aí, um dia eu estava morando no Recife já, que a gente vem do sertão aqui, do município de Flores. Eu nasci e me criei no município de Flores, e muitos anos em Carnaíba. Estou em Carnaíba desde os 13 anos de idade. E na minha casa, período de carnaval, a banda tinha férias. A banda de forró tinha férias, período de carnaval. Então, nesse período de carnaval, a gente estava de férias, e era o tempo que eu mais entrava na bagaceira mesmo. E eu estava chegando de várias noitadas de sono, de muita cachaça, e tinha um camarada dando testemunho numa igreja na frente da minha casa. E esse camarada dava aquele testemunho rasgado, forte. Eu venho do lamaçal do pecado, da prostituição, do adultério. E à medida que o camarada ia falando como ele era eu. Era tudo que eu fazia. Era tudo que eu era. Esse caba tá tirando onda comigo. Eu peguei um sonzão que eu tinha, joguei pra dentro da igreja. Caramba. Liguei bem alto, botei lá de cima do primeiro andar, virado pro lado da igreja. Eu digo, eu quero ver, eu escutar mais ele. Fui tomar banho, mas não deu. Eu ouvi o testemunho todinho. E um bom tempo depois, eu tô na praia, numa situação por isso que eu escrevi longe de casa, longe da família, numa situação vulnerável, completamente arrebentado. Naquela situação, eu vou acordando de manhã, depois de uma noitada pesada, deitado na areia, eu vou acordando de manhã e aquele testemunho. Lamaçal do pecado, prostituição, adultério. E eu vou me acordando e vou puxar o braço e tem uma menina deitada no meu braço que não é a minha esposa. Isso é o adultério. Isso é a prostituição. E aí eu sou esse cara, realmente eu sou esse cara. Ali naquele momento o Espírito Santo de Deus fez um rebuliço dentro do meu coração. A partir dali, sim, começou o verdadeiro trabalhar de Deus para minha conversão, ao meu ponto de vista, né? Porque ele já vinha trabalhando há muito tempo. Incrível. E aí, nesse momento, você se encontra com o Espírito Santo começando a fazer esse convencimento no seu coração. E aí a gente queria, então, conhecer um pouco mais da trajetória dessa transformação em que você estava ali num cenário secular e aí você hoje vive uma vida completamente diferente, né? Você vive uma vida dedicada para Cristo. E aí, como foi esse momento que você disse, não tem mais para onde eu correr, agora eu tenho que fazer alguma coisa? Há 14 anos eu vivo uma vida dedicada a louvar a Deus, a não tocar literalmente música nenhuma secular. Mas eu ainda fiquei um bom tempo na banda ainda, mesmo convertido, evangelizei muita gente. Para a glória de Deus, a maior parte dos músicos daquele tempo hoje são todos convertidos. Que coisa boa. E a primeira filha na fé foi uma menina que Deus me deu na fé. Minha primeira foi lá de dentro da banda. Uau. E essa menina, ela era cartomante. Ela gostava de mexer uns búzios, uns tarô, uns negócios, umas cartas. E quando ela chegou na banda, eu não tinha mais oportunidade de evangelizar. Porque ela chamou a atenção de todo mundo. E uma das, inclusive, compositora que fez sucesso na banda, Carlúcia, foi ela que estourou a banda com a sua música Sede de Te Amar na época. Chegou para mim, essa menina, ela vinha da igreja. Saiu da igreja evangélica e estava na banda. E essa menina chegou para mim e disse, irmão, agora tu vai ter que orar mais. E eu sempre incluí eles como responsabilidade deles também orar, né? Eu falei, só eu e por que tu não? Ah. Mas apesar de que, por que você está falando isso? Ela, porque chegou uma filha do Tinhoso aí. Essa menina aí, tu não tá vendo não, que tu não consegue mais falar da palavra. Ela gostava de ouvir a palavra. A gente tinha uma viagem para São Paulo na banda, a banda tinha um sistema de som, tinha tudo. Pegava o microfone,
deixava cada um deles expressar sua forma de ver Deus e selava com a oração quando tinha uma oportunidade, e agora a gente não podia mais fazer isso. Aí foi quando Carlúcia me falou isso, dessa menina. Eu comecei, eu achei essa menina tão inofensiva. Mas aí comecei a orar pela menina, e um certo dia a gente estava no Piauí. Estávamos no Piauí, exatamente. Vou pegar aqui um lencinho aqui. Que acontece? Nesse momento está mexendo comigo. Nós estávamos no Piauí. Estávamos em Campo Maior, no Piauí. Uma tarde, se preparando para mudar de cidade. A gente ia sair de Campo Maior e ia para Lago da Pedra. Mas a gente ainda estava na pousada, a banda ainda estava na pousada. E eu escutei um louvor, eu deitado no meu quarto do hotel. E não tinha ninguém comigo. A gente sempre ficava dois, três juntos nesse momento, nessa hora, não tinha ninguém comigo. Eu escutei um louvor, aí abri a janela, era um som na praça. Mas era a igreja que era na praça, mesmo de frente com a minha janela, tocando um louvor bem bonito. Aí eu vou para a igreja, ainda dá tempo. Corri bem rápido, me arrumei. Quando fui saindo, estavam todos debaixo de uma árvore. Ela estava mexendo os dados dela lá debaixo de uma árvore. Aí eu gritei de lá, do nada assim: quem é que vai para a igreja comigo? Eu estou indo para a igreja, quem vai? Aquele silêncio. Aí tem aquele mais audacioso que diz: ixi, lá vem o irmão. Aí uma mãozinha levantou no meio e disse: eu vou, irmão, se você me esperar. Eu nem sabia que era o dia. Te espero. Para minha surpresa era ela. Uau. Era essa menina das cartas. E eles já imaginam como eles ficaram comigo, né? Mas era minha vez, era minha vez, era minha vez. E essa menina, resumindo, foi para a igreja comigo, mas quando nós chegamos lá, era uma dessas igrejas que o homem não senta perto da mulher. Que é o homem para um lado e a menina para o outro. Aí ela já recuou, disse: eu não entro. Eu nunca fui na igreja evangélica, irmão, e eu vou sentar aí sozinha, nada. Eu vou voltar pro hotel. Era perto, tudo pertinho. Eu falei: não, espere um pouco. Aí conversei com o obreiro que estava diante da... Aí eu falei: contei a história para ele, nós somos da banda, assim, essa menina é a primeira vez que ela vai na igreja. Deixa eu sentar perto dela para ela não se sentir sozinha. Ele: tá bom, senta nesse banquinho, lá no canto. Ninguém sentou no banco. Era tudo propósito de Deus. Uau. E eu achando que era que o povo estava recuando, rejeitando a gente. Ninguém sentou no banco. Por quê? Quando a gente estava indo para a igreja, essa menina me fez uma pergunta. Ela perguntou: irmão, como é esse negócio que Deus fala com os crentes? Acaba novo convertido responder uma pergunta dessa, fica difícil. E eu fiquei pensando, aí veio que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso mesmo em nos ajudar nas horas difíceis. E eu fiz uma outra pergunta para ela. Olha, o que é que está te perturbando? Ela: não me fala nada. A coisa que tiver mais te inquietando aí, tu faz assim: Senhor, se o Senhor tocar nesse assunto, o Senhor está falando comigo. Aí ela: eu tenho. Então é com você e Deus, não fala para mim não. E ela colocou aquela questão dela diante de Deus. E a gente sentou no banco. E um jovem teve uma oportunidade. E esse jovem disse: hoje eu quero trazer para você, eu quero falar para você de um plano de vida. Um plano de vida. Esse seguro de vida que eu vou falar não é para os que ficam, é para o que morre. Porque o seguro de vida é para os que ficam, né? O marido morre, a esposa fica cobertada e os filhos. Mas eu quero falar para você de um seguro verdadeiro, seguro de vida. Esse é para o morto. Porque esse seguro de vida garante a tua ressurreição. E começou a falar, apresentar Jesus, e o banco começou a tremer. E eu olhava, não tinha ninguém, só eu e ela. Eu digo: é ela, não sou eu. Então, na minha cabeça, Deus estava falando com Paulinha. E Deus falou com Paulinha. Travou um silêncio em Paulinha. Voltamos para o hotel. Do hotel nós fomos para o outro hotel. Já chegamos no outro hotel no outro dia de manhã, em Lago da Pedra, no Maranhão. E Paulinha não mexeu mais com carta, nem com bus, nem com nada. E eu só vi os comentários dentro do ônibus. O que foi que o irmão fez com Paulinha? Eita, meu pai. O que é que tá acontecendo? E eu dormi a noite toda, enquanto eles ficavam lá se divertindo, alguns bebiam, conversavam e tal. Eu dormi a noite toda. Quando cheguei, eles correram pro hotel e eu fui pro segundo da piscina ler a Bíblia e esperar o café que já tava cheirando. Enquanto eu tô ali, chega a Paulinha com o bilhete na mão e dizendo: o senhor não viu que Deus falou comigo ontem, não?
Eu me desmanchei, do jeitinho que eu tô agora. Se eu vi que Deus falou com você, minha filha, mas era um assunto seu e de Deus, eu não vou entrar nele, não. Aí ela disse, olha, eu fui numa igreja aqui, pedi ao pastor para orar por mim, que eu entreguei minha vida a Jesus, e ele me trouxe esse bilhete, tome. Quando eu li o bilhete, irmão, em nome de Jesus, vem na minha igreja, eu estou numa luta com meus jovens. Todos querendo ir pro forró dessa banda. A banda era um sucesso muito grande naquela região. Todos querendo ir para o show da banda e estava aquela dificuldade, era uma igreja de muitos jovens, então muito jovem estava aperreado para ir para a banda. E Deus me mandou essa menina aqui como resposta de oração. Resumindo, que a história se estende bastante, a gente foi para essa igreja. E a festa foi linda. Os poucos jovens que, quando ele anunciou, mandou o menino correndo de casa em casa. Olha, a cantora da banda vai estar aqui e o sanfoneiro da banda também. E aí, encheu de jovens, aqueles que, os que não estavam querendo ir para a igreja e os que nunca tinham ido, foram também para ver logo de primeira mão a cantora e o cantor da banda. E ela já disse, eu vou, viu, irmão? Mas quando a gente estava chegando perto da igreja, ela começou a amarelar. Disse, irmão, eu não sei cantar nenhum hino. O que é que eu vou falar? Eu disse, não se preocupe não, que a sua vida agora está nas mãos do Senhor. Segura o microfone que Deus vai te dar palavras. Ele vai te usar naquele lugar. E a gente foi-se embora para a igreja. Quando cheguei lá, estava cheia a igreja. Mas não ficou por ali, não. Paulinho pegou o microfone meio tremendo assim e disse, eu nem sei o que eu vou fazer com isso, mas eu quero dizer para você o seguinte. Eu sou a cantora da banda. O pastor falou que muitos de vocês estão aqui discutindo para ir para o forró hoje da banda. Vocês, alguns que até nasceram no evangelho. Eu conheci o evangelho há poucos dias. Aliás, ontem Deus falou comigo. Fortemente. E hoje eu estou decidida a ter uma vida mudada. A mudar todo o meu roteiro, inclusive sair da banda. Para ficar com esse Deus da vida. E vocês querendo ir para lá, ouvir essas músicas onde vocês têm louvores e Deus começou a usar a menina. Uau. E eu só vi nego chorando, foi um chororô só. Pense no negócio bonito que Deus fez naquele lugar. E a gente começou a tocar uma música que era... foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Era tudo que ela sabia. Eu sei que a gente cantou essa música a manhã todinha. E saiu feito procissão pela rua, visitando os outros jovens que não tinham ido. Foi coisa linda. Para resumir de novo... Paulinha saiu da banda primeiro que eu. Uau. É uma missionária, mulher de Deus. Já foi para Portugal, já foi para um monte de canto. Deus tem usado ela por aí. Paula Pontes, missionária do Senhor. Incrível. E as histórias são muitas, porque quando você se disponibiliza para Deus, Ele faz coisas que você não tem nem ideia. Sensacional. Sensacional. Rapaz, já... consigo sentir notoriamente a presença de Deus e do Espírito Santo aqui. Quando você tava contando aí, eu também aqui tava chorando, eu tava já pegando um lenço aqui também. Uhum. Eu pego, porque eu não aguento não, porque eu vivi e vivo bons momentos com Deus, como esse momento aqui. Maravilhoso. Esse momento aqui com vocês é espetacular, exponencial. Deus tem me dado muitos privilégios, tipo sentar ao lado de Russell Shedd e escutar ele contando tantas histórias lindas, o bom Senhor Russell Shedd, que Papai do Céu guardou, que está lá descansando. Eu tive muitos privilégios. Abraçar Hernando Dias Lopes nessa caminhada toda, ficar do lado dele. 15 dias atrás eu estava na igreja dele, lá em Pinheiros, na igreja presbiteriana de Pinheiros, uma igreja que respira missões. Respira missões. Campos e campos abraçados por essa igreja. Deus me coloca lá naquele lugar. Pode dar uma olhadinha aí nas redes sociais que você vê a gente lá tocando essa música simples, de louvor. 8ª igreja, que é outra igreja que respira missões, lá em BH, Belo Horizonte, pastor Jeremias Pereira. E eu digo a vocês que as melhores, as maiores igrejas missionárias que o Senhor tem separado, tem me abraçado, me apoiado, como igreja Mata da Praia, Vitória Espírito Santo. Vamos estar na Bahia, aqui na Bahia, só que aqui bem pertinho não, né? Na região lá de Cocal de Brotas, lá depois do Chapadão ali, com a igreja Mata da Praia, igreja presbiteriana em Mata da Praia, Vitória Espírito Santo, uma grande parceira minha também,
vai estar com a gente evangelizando um bom tempo ali naquela região, os quilombolas e muitas famílias ali. E eles não só evangelizam, eles levam, eles apoiam, eles levam... Ó, é coisa linda. Eu tenho uma igreja em Maringá, Paraná, grande parceira, que abraça, que ajuda, cuidando de missionário aqui, ó, Sertão Nordestino. Nós temos, eu acho que o Sertão Nordestino está, com certeza, vivendo 2 Crônicas 7,14. As promessas de Deus, inclusive a terra, chuva, o sertão tá verde, tem uns rios, barragem. O rio Pajeú, ele só tinha areia e pedra. Inclusive o Lécio Lins escreveu uma canção, Cruzando as terras do sertão do Pajeú. Cruzando as terras do sertão do Pajeú, da chuva escassa só a pino a queimar, do gado magro e do roçado seco, da pamana fome do juazeiro e do juá. Conheci um sertanejo, homem de força e fé, que não fraqueja na tribulação. Esse é de Laércio Lins, aquele que eu chamo de profeta nordestino, que foi comigo na Alemanha também. Então nós temos privilégios, moça, que se a gente for conversar aqui. Eu tenho a Igreja Brasil para Cristo aqui no Sertão Nordestino, que também apoia o trabalho da gente, é uma parceria. No Sertão Nordestino, aqui no Nordeste eu tenho a Igreja Brasil para Cristo e a Igreja Presbiteriana em Heliópolis. As igrejas nordestinas, elas não têm, eu não tenho muito apoio literalmente delas, né? Eu estou falando de igrejas parceiras que estão sempre juntas, chega junto todo mês, conversa com a gente, pergunta como tá, enfim, que apoia a gente. E tem a minha igreja batista missionária, eu sou batista nacional, lá na cidade de Carnaíba. Vocês são batistas nacionais? Sim, sim. Igreja, Batista Nacional é evangelizadora. É. Então nós temos esses privilégios que o Senhor nos dá no meio de tantos outros, de vendo a família crescendo, de vendo as filhas casando com homem de Deus. Aí o Jefferson está aqui com a gente, casado com a minha filha Raíssa. O Ravel, meu filhão, caçula ali, presente de Deus, acompanhando o papai na zabumba. Meu irmão Erivaldo, minha família quase toda, eu posso dizer quase tudo de Deus. Isso que não são, o Senhor vai trazer. Em nome de Jesus. Sua família toda te acompanha na missão, né? Os que não vão tocando alguma coisa, vão orando e estão sempre ali juntos. Antes eu saía de casa com discussão e a esposa dizendo não volto mais. Hoje eu saio com a esposa orando e dizendo Deus te abençoe, te leve e te traga em paz. Então a vida é outra. A mudança está feita para a glória de Deus e tem muita coisa para mudar, que o matutino dá trabalho a Deus. Nelito, eu vejo assim, na sua vida um canto onde abundou um pecado, né? Que nem você estava contando aqui seu testemunho no meio. Hoje superabunda a graça de Deus sobre sua vida. Quando você fala, quando você toca, pessoas são tocadas, pessoas veem verdadeiramente o evangelho através de sua vida, como a gente está vendo aqui, suas histórias. E eu queria saber para você, como tá tocando sanfona pelo mundo, que nem você já passou aqui no off pra gente, já visitou vários países, contando aqui também que já visitou vários estados e cidades. Como é para você estar tocando sanfona, que não é um instrumento, assim, comum nas igrejas, né? Toda igreja tem bateria, tem uma bateria, tem um violão, tem uma guitarra, mas não é toda igreja que tem uma sanfona. Como é para você estar viajando pelo mundo, tocando sanfona e tocando vidas? A coisa que mais me alegra hoje... Eu tinha uma pergunta aqui que era o que te inspirou, né? Tocar sanfona. Sim, sim. Pelo começo da nossa conversa dá para perceber que foi a família, mas todo sanfoneiro ele teve a inspiração de Luiz Gonzaga. Todo sanfoneiro ele foi lá e ele foi inspirado pelo o rei do Baião, né? E eu louvo a Deus que eu fui inspirado pelo rei do Baião e caminho com o rei Jesus. eu tenho uma alegria muito grande de poder hoje tocar a nossa música nas igrejas, poder tocar o nosso Baião. No começo foi muito difícil, mas todo mundo tem que enfrentar a dificuldade, né? A vida é construída com lutas, senão não tem vitórias. Né? Foi muito difícil no começo, teve tempos de silêncio na minha vida, de eu ficar procurando, será que é pecado, o que é que está acontecendo, por que aparentemente Deus não estava fazendo nada, principalmente quando eu saí de Recife, da cidade grande, voltei para o sertão, tive mais ou menos 1 ano de silêncio de Deus, congregando em uma igreja que eu não podia fazer missões, não podia ir em outras denominações, que eles não aceitavam, e se eu fosse, eu não podia dar testemunho daquilo que Deus faz. E o Espírito Santo de Deus faz de nós como um copo transbordando de água. A gente não consegue deixar só pra gente. Então a gente vê as coisas acontecer e não falar, é como que a gente vai explodir.
de vontade de falar. E eu não podia falar, não podia dar testemunho do que Deus estava fazendo nessa igreja. Então, infelizmente, nós ainda temos muitas igrejas que pensam que o reino de Deus se resume a eles. Temos muitas denominações que ainda acham que o reino de Deus se resume a elas, né? Não considera as outras denominações como reino de Deus. Infelizmente, nós ainda vivemos esses momentos de você ser discriminado porque é de outra denominação, né? Mas um dia esses pastores vão olhar e ver que realmente o reino de Deus é dos salvos e dos lavados e remidos no sangue de Jesus, e não apenas daquela denominação. Então isso foi que trouxe muita dificuldade, né? Sem contar com o zelo e o capricho dos crentes, que é um povo muito zeloso, que se preocupa com as coisas de Deus. Eu nunca fiquei chateado porque alguém chegasse e dissesse, não pode, não. Eu dizia, Deus, vai ser no seu tempo. Muita gente, ainda tem pessoas que ficam com o pé atrás, com o baião, com o shot. Ainda tem muitos irmãos. Mas Deus tem trabalhado a vida de muitos pastores, homens de Deus, homens queridos, tem aberto a visão ao ponto de eles saberem o que pode ser usado para Deus e o que não serve para a obra do Senhor. E aí, sim, estamos nós com a zabumba, com o shot, com o baião, gravando músicas novas, o Estúdio Tema, Rafael, se o dele for assistir esse negócio aí, obrigado, meu parceirão, meu amigão querido, Júnior Chanfo, um grande guitarrista que nos apoia muito. Esse pessoal, o Júnior gravou meu DVD, é o gordinho da guitarra que está tocando lá no DVD, que está tocando com a gente. Então, gente, o que não falta é o agir de Deus, entendeu? O que não falta é o agir de Deus. Acho que eu fugi da pergunta. Você queria que eu falasse... Foi sobre como é tocar pessoas e tocar sanfona e tocar pessoas através da sanfona. Sanfona e tocar pessoas. A primeira pessoa a ser tocada sou eu. Toda vez é como se fosse a primeira vez. Toda programação é como se fosse a primeira vez. Porque há um sobrenatural nessa música, há um sobrenatural no altar do Senhor, há um sobrenatural na vida que se dedica a Deus. Então não é nós. E tem vezes que a gente prepara, vocês prepararam um roteiro que vocês não conseguiram nem passar perto. Realmente. Porque é Deus que está na direção da vida da gente. A gente se prepara que é para, se der um branco, a gente fazer alguma coisa, mas a gente deixa Deus dirigir a vida da gente. Verdade. Então, dessa mesma forma é a música. Às vezes eu chego nas igrejas e digo, Nelito, me dá o repertório aí, você vai cantar o quê? Vai tocar o quê? Eu digo, olha, eu vou te dar, mas eu não vou te garantir que eu vou seguir. Porque tem uma palavra lá que confirma uma canção de louvor a Deus. Entendeu? Você tá ali, aí vem uma palavra ali que trouxe uma canção que vai se encaixar naquela palavra ali que foi dita. E Deus é Deus de ordem e de decência. Então, não adianta a gente querer criar, inventar a roda. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz a vida da gente acontecer. Então eu me sinto muito feliz, muito emocionado. Eu tenho histórias lindas de músicos bons, sanfoneiros convertidos. Eu estou num grupo grande de sanfoneiros convertidos. E alguns deles chegam, Nelito, Deus usou você para inspirar a gente. Então isso é formidável. Quando eu comecei a tocar sanfona nas igrejas, não tinha um crente sanfoneiro nem para fazer um chá. E graças a Deus hoje, quando alguém liga para mim, eu digo, liga para esse irmão aqui, porque esse aqui também é servo de Deus e toca sanfona. E hoje eu não consigo rejeitar nada, desde estar na frente do supermercado com a sanfona nos peitos tocando, louvando a Deus e anunciando as boas novas, até o aniversário, o casamento. A gente toca tanto casamento sem ter nem ideia, aniversário de 15 anos, aniversário, a gente toca muito aniversário, a gente está lá junto, se alegrando. E, aliás, até Jesus foi para um casamento, né? Foi um dos grandes, maiores milagres de Jesus foi numa festa de casamento. Então, nós temos muitos privilégios. Eu só tenho a agradecer a Deus. É o que eu sempre digo. A parte de Deus, Ele tem feito de uma maneira sobrenatural. É a minha que eu deixo a desejar. Porque a gente não é perfeito, né? Mas, assim, o agir de Deus é perfeito e Ele sobreabunda sobre a nossa pequenez. Mas, de verdade, assim, quando Pedro fala sobre uma graça que superabunda, é notório, porque existe algo que só o Espírito Santo pode fazer, que é convencer o ser humano
da graça, do pecado, do juízo de Deus. Só o Espírito Santo pode transformar, só o Espírito Santo pode tocar não somente as emoções das pessoas, mas o coração, a alma, o espírito. Né? A música por si só ela pode até emocionar e comover, Isso, mas é só o Espírito Santo que pode transformar. E eu vejo muito assim a presença do Espírito Santo quando vocês ministram, porque eu lembro da primeira vez que vocês vieram aqui, eu estava presente e foi incrível, assim. Eu não sei se já tinha vindo. Quantos anos? 10, era? Não, foi... Faz quanto tempo? Faz uns 4 anos, né? Sim, sim. Sei lá, eu não lembro, mas assim, eu achei Tem. incrível. Todas as músicas que vocês entoavam, eu não conhecia, mas eu achei sensacional. E eu pude ver ali, tipo assim, o evangelho sendo pregado. E realmente, assim, Deus podendo trabalhar através do louvor que vocês ministravam. Louvado Foi seja Deus. Fico sensacional. muito feliz. Então nós temos um testemunho vivo, né? A música nordestina dentro da igreja, ela traz... Na verdade, eu acho que o que acontecia é porque ela traz uma alegria tão grande que o crente ficava se perguntando, é de Deus mesmo? Porque a nossa música, onde a gente passa fora do Brasil, o gringo fica sem saber o que fazer com os pés. Que legal. Então, vocês nem perguntaram sobre meu chapéu de couro, né? Que é um ornamento que eu estou sempre usando. O chapéu de couro não tem nada a ver com a religiosidade, apesar de... O chapéu de couro tem uma história muito linda, só quem tem acesso a ele é o nordestino, principalmente sertanejo. Ele nasce no sertão. E o chapéu de couro, ele vem do quipá. Se você puxar lá a história... Sério? Que legal. O Santana, o cantador Santana, ele explica bem direitinho, né? Tudo isso aqui tem a ver com o judaísmo, que a gente chama de trancinhas. Isso aqui simboliza os peiotes que os judeus usam, né? Então, ele vem do quipá. O matuto vem do sol quente. E a floreia de fora foi acrescentando água, foi acrescentando coisa, e hoje nós temos essa ornamenta linda aqui, que é o chapéu de couro. Mas mas o que eu uso o chapéu de couro porque ele é minha identidade exposta, né? Onde eu passar, onde Deus me levar, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, seja na Europa, seja em qualquer continente, quem conhecer a história do mundo e me ver, vai dizer, esse cabo é do Brasil e no mínimo do Nordeste. Entendeu? Então é minha identidade, eu uso ele como minha identidade. Eu tinha vergonha e receio de ser sertanejo. Na minha adolescência foi difícil, por causa do sofrimento da gente do sertão. Então, como Deus restaura por inteiro, trabalha em tudo, ele trabalhou nessa parte também. E ele não só trabalhou, como disse, agora você vai mostrar para o mundo que você é sertanejo. Eu ia até te perguntar sobre isso, se você teve algum tipo de vergonha ou se sentia intimidado de carregar essa identidade nordestina tão forte quando a gente chega até no próprio Brasil e encontra com culturas diferentes, tipo, como é pra você. Eu achei incrível, assim, que bom. Que aqui uma coisa tá no Nordeste, né? Aqui no Nordeste vê o pessoal com chapéu de couro. No Nordeste é vários países juntos, né? Agora lá pro lado do Sul, esses cantos, eu acho que o pessoal também não tem esse costume todo de ver chapéu de couro, essas coisas. Rapaz, é um negócio muito interessante que você tocou, porque as culturas, elas são rejeitadas pelos donos delas. Verdade. A nossa cultura lá fora, ela é linda. As pessoas acham linda a nossa cultura. O chapéu de couro chama a atenção, todo mundo pega, bota na cabeça, tira foto, entendeu? Mas dentro da nossa igreja, ele ainda traz uma certa rejeição. Para muita gente, muitos ainda dizem, vaqueiro, tu vai para onde, vaqueiro? Porque isso não é um ornamento exclusivo do vaqueiro. O vaqueiro fez uso na caatinga para se livrar do garrancho, né? Assim como a perneira, o gibão. E às vezes eu brinco, digo, não, se eu tivesse que andar bem ornamentado como nordestino hoje, cristão, eu ia andar de gibão, chapéu de couro, gibão no lugar do paletó, porque o paletó não é nosso, né? É americano. Então eu não ia andar com gravata e paletó, eu ia andar com gibão e perneira e chapéu de couro, fazendo jus à minha cultura, à minha terra, o lugar maravilhoso que Deus me fez nascer e crescer. Esse povo forte, valente, de pulso firme, né? Então eu não ia fazer jus aos americanos, apesar de que nós devemos muito a eles e somos muito gratos a Deus pelo que eles fizeram e têm feito no nosso sertão nordestino, né? Nos trouxeram a palavra de Deus, enfim. Mas aquilo era um hábito deles, o paletó, a gravata, era um hábito deles, que hoje nós adotamos como elegância. Eu acho muito elegante nos outros, mas quando bota aí, me arrebenta todo de calor. E a sanfona começa a engolir, o fole começa a engolir a gravata, eu fico sem jeito. Enfim, não discrimino, não tenho
nenhum receio de lidar com o pessoal de paletó e de gravata. O Marcos André foi chacoteado uma vez e escreveu uma canção que chama Papa Capim, eu gravei, tá no meu DVD, quem quiser assistir lá a canção Papa Capim, ouvir, assistir, né, ao vivo lá, que é quando a Cristo abracei e dei de mão para o pecado. Tem gente que pensa que ele tá rejeitando o americano, quando ele diz, já o paletó eu acho apertado, não me sinto bem nele não, eu não quero renegar o sotaque americano, alguma coisa assim, eu só cantando para lembrar da letra, se eu for citar não consigo não. Aí tem gente que pensa que não, ele está simplesmente expressando o seu desejo, a sua alegria por ser sertanejo, por ser nordestino, por termos esse privilégio de tocar o shot, tocar o baião, de usar a zabumba, o triângulo, né? E eu nem boto bateria nas minhas músicas. Um instrumento formidável, mas eu nem boto, porque eu preciso da música mais enxutinha, para que as palavras... Não é a música que vai fazer nada. São as palavras que edificam. Uhum. Quem vai edificar vidas é aquilo que é falado, que é cantado. Então, que Deus continue nos dando graça para proclamar o reino de Deus nas cidades e nos vilarejos. Pedro, Thalita. Amém. 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 Incrível. E nessa sua caminhada, assim, voltando ao início dela, quando Deus começou a incomodar você, começou a mostrar, rapaz, você pensando, né, eu tenho que mudar de vida. Você já se imaginava levando o evangelho através do forró? Ou você pensou, rapaz, será que eu vou ter que abandonar a sanfona? Será que eu vou ter que abandonar o forró para poder seguir a Cristo? Ou era convicção sua? Eu venho da Igreja Assembleia de Deus, né? Então, já pela minha igreja, pela cultura da minha igreja, pela doutrina da minha igreja, melhor falando, as chances eram poucas. Bem poucas de eu tocar o baião e o shot. Inclusive, eu fui me dedicar mais ao teclado. Comecei na igreja tocando teclado. Ajudando a ministrar os louvores, mas com teclado. E quando eu tocava a sanfona, era aquela musiquinha tipo alemã mesmo, né? Que era... Na lentidez, né? Tocava música mais lenta, tocava as músicas da harpa, mas assim, dessa forma, lentinha, nada de muita zoada. Mas até isso Deus fez na minha vida, me deu na época um pastor, um coordenador na época, que foi aquele grande presente de Deus. Porque eu era louco para sair da banda e eu ia sair antes do tempo se Deus não me ajudasse. E Deus usou esse pastor Gutier, que na época, o nome do cara já era internacional. Na época me apoiou muito e dizia, não, irmão, tenha calma, porque quem vai parar esse ônibus, quem vai falar de Jesus para esse povo, se não for você? Então o pastor Gutier foi um grande presente de Deus na minha vida, no comecinho da minha caminhada ali, me dando forças para eu continuar na banda, porque eu encontrei muitas divergências, né? Eu tinha muita coisa gravada na banda, e muitas vezes eu acabava de tocar a escola bíblica e estava passando um programa na televisão. Quando os irmãos chegavam em casa, estava aquela mulherada pelada, dando pernada para cima e para baixo, e eu no meio tocando sanfona. Disse, olha, e o pastor ainda bota um caba desse lá no púlpito. Não foi fácil. Não foi fácil, gente. Mas Deus é bom, né? Hoje eu estou vivendo as promessas de Deus de uma maneira sobrenatural. A forma como Deus tem conduzido a gente. Sempre foi sobrenatural, mas hoje eu tenho capacidade de ver mais. Eu consigo enxergar mais o agir de Deus dessa maneira simples, como a gente vive. Na nossa simplicidade. Sem muito estudo, sem muito conhecimento, né? Eu vim estudar depois de velho, depois de idade bem... Eu vim terminar meus estudos depois que eu voltei para o sertão, que eu vim do Recife, que a sanfona não deixou eu estudar, não deu tempo. Então eu vim terminar, concluir o ensino médio, né? Uhum. E hoje eu estou na faculdade. Incrível. Estou fazendo serviço social. Tá uma correria e tanto. Só Deus para me ajudar, mas até compreensão nos professores ele levanta. Então, amém. Tudo é Deus. Perfeito. Tudo é dele, para ele e para a glória dele, né? A ele a glória. Amém. Amém, amém. E como você disse, na sua caminhada, na sua trajetória tocando sanfona, Deus tem agido sobrenaturalmente sobre vocês, a vida de vocês. Tem alguma história assim marcante
sobre sua vida, falou, rapaz, quando você tava lá tocando, pregando o evangelho, falou, rapaz, isso aqui vai ficar na minha mente durante um bom tempo, ou para sempre, até a volta de Jesus Cristo? Eita, irmão, são tantas. São muitas. Pode arrochar aí. Difícil é você selecionar uma. Porque são muitas histórias, né? Desde do sobrenatural de Deus, de você ver... Tem uma história, tem um momento crítico, que eu estava com Marquinhos, quando eu falo Marquinhos, eu estou falando do Sal da Terra, né? Eu tenho ainda hoje uma amizade muito boa, apesar da gente não ter muito tempo de estar juntos. Agora eles estão em Brasília, né? Uhum. Estão em Brasília e de lá eles vão seguir o curso do Festival Prosa e Canto. Eles vão dar continuidade lá. E a gente estava na praça, evangelizando, tocando na praça, e um cara se aproximou com uma peixeira. Esse lugar era um lugar afamado por botar crente para correr. Botar crente para correr. A Assembleia de Deus tentou, não conseguiu, aí Marquinhos brinca, Marquinhos diz, olha, quando a Assembleia de Deus tentou e não conseguiu, e agora nós presbiterianos vamos fazer o quê? Marquinhos é presbiteriano, né? E aí a gente estava na praça, um cara veio de lá, eles já tinham furado os pneus dos carros, já tinham secado os pneus dos carros da equipe médica que estava atendendo. A gente vai atender a comunidade e se levanta alguém com atitude dessa. Né? A gente estava atendendo o serviço odontológico, com muita coisa linda. No povoado, era um povoado, eu não vou nem falar no povoado, questão de ética, e esse camarada se aproximou com a faca na mão. Eu digo, rapaz, será que esse cara vai furar Marquinhos? Eu fiquei tão sensação, eu digo, na minha mente estava, se ele partir, eu vou jogar o fole no meio. Vai furar o fole, mas não vai furar meu irmão querido. Mas era o poder de Deus agindo na vida daquele cabra. Do jeito que ele veio com a faca assim, ele fez assim, entregou o cabo a Marquinhos. Tome, guarde. Então parece uma coisa bem simples, mas ali poderia ter acontecido algo terrível naquele momento. Sim. Eu não sei se ele veio na intenção e o Espírito Santo de Deus o impediu. Comoveu ele ali naquele momento com seu agir e poder. Uau. Entendeu? Eu não me lembro se Marquinhos estava distraído ou se estava percebendo que ele estava vindo, que ele vinha meio do lado de Marquinhos. Mas esse é um momento que, diante de tantos, esse foi um momento que o que é interessante dos momentos de Deus é que não existe nenhum momento ruim. Que parece um momento ruim, mas como termina? Termina na bênção. Maravilhosamente, na bênção do Senhor. Então, com o Senhor não tem nenhum momento ruim. Ele transforma aquele momento ruim em testemunho, em força, em barreira. Tem umas letras que os irmãos escrevem, te pega as pedras que o povo está te jogando e constrói aí uma barreira bem bonita para fortalecer, te proteger aí. Então, não existe outra expectativa de vida hoje, a minha forma de ver, de enxergar, fora de Cristo Jesus. Amém. Não consigo enxergar uma outra expectativa de vida. Nada que dê o apoio que Jesus dá a um ser humano. Nada que dê o apoio que o Evangelho dá ao ser humano. Onde o Evangelho chega, há transformação. Inclusive no mundo. Tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Os livros mais antigos, os livros mais novos. Então Jesus veio para marcar. Ele é o marco. O cara pode ser bom como for, a esposa pode ser excelente. Jesus chegou na vida, vai melhorar. E o camarada pode ser o caco, destruído, arrebentado. Jesus chegou na vida, vai ter transformação. Então eu não consigo pensar em outra expectativa de vida. Amém. Fora do Evangelho de Cristo Jesus, ao olho do reino de Deus, do céu, da libertação do Senhor. Amém. Amém, amém. É interessante a história, que, como você contou, né? O Espírito Santo transformou lá, comoveu o caba, e na hora de dar a peixeirada, ele foi a peixeira. Foi a peixeira. Nelito, interessante. E assim, a gente no off aqui estava conversando também, né? Você falou que já visitou a Alemanha, Portugal. Já botei os pés num bocado de lugar, já. Já botei os pés no Portugal, botei os pés na Holanda. Amsterdã. Já botei os pés no Paraguai, já botei os pés na Argentina, mas o lugar mesmo onde a gente andou bastante foi na Alemanha. E como era lá, assim, você levava o forró, a sanfona?
Mostrava para eles o evangelho da maneira nordestinês do Brasil também? Ou... Nós divulgamos uma banda não gospel. Nós divulgamos uma banda de ritmos regionais brasileiros e nordestinos. Nós tocamos de tudo lá. Axé, baião, shot, samba. Tocamos vários ritmos na Alemanha. E nós tivemos vários concertos. Nós fomos para muitas igrejas, fizemos muitos projetos com a Missão, Aliança, na época. Nós ainda hoje eu tenho um apoio alemão, ainda hoje eu tenho um apoio da Missão, eu tenho o apoio da editora Esperança, que é tudo da Evangélica Livre, né, chamada Evangélica Livre, que é a Freie Evangelische Gemeinde. Uau! A comunidade evangélica livre, né? A igreja evangélica livre, ela cresce muito no sul, mas aqui no Nordeste eles também cresceram bastante, se desenvolveram muito, são bênçãos do Senhor para o nosso sertão nordestino. E nós temos lá, a gente foi também para muitas escolas, muitos colégios, e tem histórias formidáveis da experiência nas escolas, né? Inclusive uma menina que eu já falei um pouco disso ontem. Enfim, conhecemos muitos brasileiros lá na Alemanha, alguns meio sem rumo, e de acordo com a conversa da gente, Deus deu rumo à vida deles, com os privilégios, as oportunidades que nós tivemos lá. Demos testemunho para a rádio de mais de 30 países. Uau. Lá na Alemanha. Então, lá tem esse privilégio de você se expressar com mais espaço, né? Com mais distância, de mais longe, um pouco. E agora a gente não tinha, nesse período, por exemplo, 2004, a gente não tinha. Na verdade, quem deu essa oportunidade aqui, que é aquilo que eu sempre digo, Deus pega as coisas ruins e transforma em bênçãos para nós, foi a Covid, né? Todo mundo se trancou dentro de casa e começou preparar uma sala para sair de casa através das telas, da das redes sociais. né? Mas nós não tínhamos, mas eles já tinham, sempre tiveram isso. A Europa sempre teve essa TV aberta, rádio e toda essa questão aí. A comunicação lá sempre foi bem mais do que a nossa. Então hoje nós temos o privilégio de ser um país aí bem desenvolvido com relação a essa questão, mas a gente não tinha, né? Sim. Então Deus ele vai fazendo isso. É só abrir os olhos e olhar ao redor. Você vai ver Deus transformando coisas difíceis em maravilhas, em bênçãos para a vida da gente. Perfeito, incrível. Amém, amém. Nelito, eu queria que você trouxesse um conselho para o pessoal assim, que gosta de tocar sanfona, gosta desses ritmos, mas não conhece ainda o evangelho, ou que já conhece e tem vergonha de levar. Queria que você dissesse um conselho para esse pessoal. Você diz convertido? Não convertido? Ambos. Quem está na música secular? Ambos que conhecem o evangelho e gostam da sanfona, mas têm vergonha de tocar, têm vergonha de levar. Assim, músicos que estão dentro da igreja. E para aqueles também, pode ser 2 conselhos, para aqueles que ainda não conhecem e gostam, e tem medo assim de quando entrar no evangelho ter que largar. Será que eu vou ter que largar a sanfona, ter que largar? Eita, essa pergunta aí é pesada. A música, o músico em si, ele é bastante sofrido dentro das igrejas, né? Principalmente as igrejas nordestinas. Muitas igrejas do Centro-Oeste para lá já pagam o salário ao músico para ele ficar dentro da igreja, tocando, tendo seu salário certo, ministrando louvores a Deus, que inclusive algumas pessoas acham errado isso. Porque o levita, e etc. Mas todos nós precisamos trabalhar e o trabalhador é digno do seu salário. Uhum. Então, se esse músico ele não for acolhido pela igreja, e vale a pena lembrar que a maioria dos músicos eles não tem tempo de estudar, porque ele se dedicou tanto ao instrumento, e o instrumento, isso aqui ele preenche bastante. Sim. Preenche bastante o dia a dia da gente, a vida da gente. Então, ele se dedicou tanto ao instrumento que ele acabou não tendo tempo de manter uma outra profissão. Então ele chega dentro da igreja, a profissão é... Qual é a sua profissão, meu filho? Sou músico. Mas a igreja não tem como dar o sustento dele, pagar ele como músico. Então muitos ficam nessa dificuldade. E agora? Porque o policial, quando se converte, o pastor não vai lá e diga agora, guarde sua arma. Você não vai mais fazer parte disso aí, não. Ele está arriscado a qualquer momento dar um tiro em alguém. como fazer alguma coisa, né? Tirar uma vida a qualquer momento, a profissão dele, é o trabalho dele. Não é que eu seja contra,
Mas era que eu queria que o povo, que os pastores raciocinassem, pensassem um pouco. O músico, o trabalho dele é música. Não é? Não é música? Sim, sim. Agora, o que é que acontece? Não é fácil para um músico continuar naquele cenário. Eu sabia que não era fácil. Eu orei a Deus. E o meu conselho é, ore ao Senhor. Peça a Deus, porque Ele é poderoso para te ajudar. O Senhor vai dar uma saída, Ele vai dar uma oportunidade. O Senhor tem cuidado de mim há 22 e pouco, na banda, 3, há 20 anos. 19 anos. O Senhor tem cuidado de mim. Eu não precisei mais viver da música secular. Para a glória de Deus. Não discrimino quem precisa. Tá entendendo? Oro a Deus pelos meus amigos. E muitos começaram na caminhada comigo e hoje não estão mais. Porque não conseguiram ganhar dinheiro para sobreviver, precisaram voltar para a música secular, as igrejas fecharam as portas para eles, agora eles não conseguem caminhar com o povo evangélico, o povo cristão, de alguma forma se desesperaram e partiram direto para o secular de novo e abriram mão. Não sei do devocional deles, alguns abriram, mas muitos ainda estão na sua vida, trabalhando na música secular, tendo seu devocional, e sempre que eu tenho oportunidade de encontrar com eles, eu encorajo a continuar o seu devocional, a sua vida com Deus, na esperança de que um dia Deus abra uma porta para que ele não precise da música secular. Porque cada dia a noite fica mais difícil. Né? E eu não aconselho o servo de Deus estar na noitada, não aconselho. Porém, a gente precisa pedir a Deus que levante igrejas que ajudem esses músicos. Que Deus dê estrutura para eles terem o salarinho deles e viver a vida deles na presença do Senhor. Agora eu digo a você, todos os músicos que eu conheço, que ainda continuam na música secular, eles dizem todo dia, Nelito, meu sonho é viver como tu vive, de louvor a Deus. Só que para eles tem um detalhe, toda vitória tem que ter luta. Então eu tive um silêncio de anos, eu tive momentos críticos, ainda hoje tenho, né, de dificuldade como músico, mesmo como músico cristão, mas a palavra-chave é perseverança, é perseverar. Né? Quando Deus dá as canções da gente, elas são contextualizadas, então elas são direcionadas mais para a pessoa fora da igreja do que para a própria igreja. Nossas canções elas são contextualizadas ao ponto de falar também das nossas experiências, dos nossos momentos difíceis. Tipo, quando o Céu é Meu Lugar. O Céu é Meu Lugar é uma canção que nasce em um momento crítico da minha vida, de muita dificuldade. Que eu estou desesperançoso, entre aspas, e o Senhor diz, moço, seu alvo é o céu. Olhe para o céu. E aí eu começo pensando no céu e escrevendo. Para se livrar disso, não quero me apegar aqui. O mundo não é meu lugar. Da vida eu já compreendi. Lá no céu vai continuar. Então, Deus dá o escape. Persevere. Vai lá, músico. Você que vai assistir, você que está em casa, que está aí com essa vontade maluca de entrar na música secular outra vez. Persevera mais um pouquinho. Crê no seu Deus. Crê no Deus da vida, que Ele vai suprir tua necessidade. É no tempo de Deus. Aí vai de acordo com cada um. Né? Nós não aconselhamos ir para a música secular. Mas se tiver que ir, não abandona teu devocional, tua vida com Cristo e seja luz onde você estiver. Perfeito. Perseverança. No tempo de Deus. Amém. Porque os desafios de Deus são grandes para o cristão. Não são pequenos, não. Porque Ele é grande. Só que quando a gente aceita o desafio de Deus, a gente vê esse Deus grande nos levando Incrível. A cumprir o desafio que Ele nos deu. Amém. Amém, amém. Infelizmente, estamos caminhando para estamos chegando ao nosso Parece que deu sono em vocês. A gente viveu muitas emoções aqui hoje. Foi uma honra receber você aqui. Você com sua, como é que eu posso dizer? Seu jeito de falar, sua simplicidade de não falar, bem nordestinês mesmo. Sou sertanejo da gema. E é muito interessante isso, que você traz o evangelho pela sanfona, com o seu forró, com suas letras. Quando a gente para ouvir realmente, assim, a mensagem
pura de Deus através dessa nossa cultura, levando para não só para o nosso Nordeste, mas para o mundo inteiro, sem se envergonhar, sem pensar duas vezes, e que nem você disse, com sua gravata, Gravata preta, que é a sanfona. Pra onde vai estar com ela. Ele até antes de a gente vir pro podcast, ele, olha, eu quero tocar lá a minha sanfona, quero levar os meninos pra gente fazer uma musiquinha, e chegou a hora, toca aí uma música pra o pessoal. Pra gente se despedir. Vamos se despedir? Sim. Um grande abraço a todos, a esse povo lindo que vão passar por aqui, né? Vão assistir esse momento aqui. Que o Senhor Deus, Ele abrace você, tranquilize seu coração, traga paz à sua alma, à sua vida, e que você nunca deixe de nos acompanhar e orar por nós. Vai lá no canal, lá Nelito Sanfoneiro de Cristo, e se inscreve. Eu tô gostando das redes sociais, que o Matutinho lá dentro do mato, cortando palma, falando inglês. Deixe seu like. Tá bom demais a rede social. Vai também no Instagram, né? Nelito Sanfoneiro de Cristo, agora. No Spotify também. Olha, tem muito CD, bom, tem incrível. CD no Spotify. O primeiro CD tá lá, chamado Sertanejo. O DVD tá lá, né? Prosa e Canto. DVD foi um presente de Deus através do Festival Prosa e Canto. Eles saíram de Goiás e vieram gravar, trouxeram toda a produção para gravar o nosso DVD aqui em Carnaíba, no Alto Sertão Pernambucano. Então o Festival Prosa e Canto não é apenas um festival, é uma missão que apoia músicos que não têm condições de investir, de fazer uma gravação digna. Ele é uma missão. O Prosa e Canto é uma missão também, entendeu? Que apoia a gente. Eles vêm aqui no Sertão, gravaram o DVD do Ministério de Sal da Terra, estão sempre dando apoio, sempre dando cobertura. E nossa vida depende desses parceiros que Deus levanta. Vamos de música! Longe de casa, longe da família, com uma nova trilha para caminhar. Uma vida longa e linda pela frente e um Deus tremendo para me guiar. A vida inteira eu vivi pelo mundo como um vagalume solto pelo ar. Todo o dinheiro que eu ganhava eu gastava na mesa de um bar. Um certo dia me acordei na praia e estava sozinho, sofrendo a chorar. Passou alguém, me estendeu a mão e no meu coração senti que ia mudar. Tudo mudou, tudo é diferente. Hoje eu sou um crente, vivo a louvar. Eu te convido, vem louvar comigo. Meu Jesus querido quer te perdoar. Amigo, venha, cante comigo. Tenho um amigo pra lhe apresentar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Amigo, venha, canta comigo, vai. Tem um amigo pra lhe apresentar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Essa é a caminhada que Deus tem nos dado por esse sertão afora, Thalita e Pedro. Amém. Glória a Deus. E é com esse clima pra cima que eu acho que a gente finaliza por aqui, né? Exatamente. E antes de finalizar, Primeiramente, também queria agradecer. Muito obrigado, Nelito, pela sua presença aqui. Todos vocês, pessoal, muito obrigada. Jefferson, Ravel, Erivaldo. Aí nós temos Júlia. nosso irmão Sândalo. Júlia, fala alguma coisa hoje. Hoje é um dia especial. Acorda, Júlia. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Por mim, a gente anoitecia e amanhecia o dia aqui nesse bate-papo legal. Falar das coisas de Deus é algo que realmente tira o cansaço, tira toda a preocupação. É muito bom. Exatamente, é mesmo. Foi incrível, assim, muito bom receber vocês, muito bom conhecer um pouco mais das histórias que estão por trás das músicas e ouvindo você cantar, a gente vai pensando naquilo que a gente conversou hoje. Foi muito enriquecedor, muito bom, muito inspirador também, de Amém. pensar que a gente não precisa, eu acho que é uma das mensagens principais que eu levo hoje, que a gente não precisa se adaptar a um molde que não nos cabe. Deus trabalha em nós através da nossa história, através de onde Ele nos colocou. E Ele tem uma história individual para cada um. Ponha diante do altar do Senhor aquilo que você tem e pode esperar que Ele vai usar de
de uma maneira sobrenatural. Amém, 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 amém. amém. Incrível. Muito obrigada, gente, por tudo. Continuem sendo uma bênção por onde vocês caminham. A presença de Deus, ela é notória, de Amém. verdade, Que o por Senhor onde continue vocês nos vão. ajudando. E é isso aí. Você tem mais alguma coisa pra falar? Gostei muito dessa frase que ele falou agora aí. Pode anotar que vai ser a frase da capa do YouTube quando esse podcast sair. Ó. Vai ser essa. E é isso. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Não só aqui no podcast, mas também na Igreja Evangelizadora. Trazendo a palavra do Senhor através da sanfona, tocando sanfona e tocando pessoas. Amém. Muito bem, vou mandar um cheiro para minha esposa, Ana Ai, Rosângela, técnica, enfermagem, fazendo faculdade também Olha. de enfermagem. Incrível. Amém. Estamos na luta, somos jovens ainda. Rosana. É Rosângela. Rosângela. Desculpa, Rosângela. Agora, Pedro, eu tenho uma coisa muito triste pra falar. Eu também tô vendo. Essa pessoa que está aqui nos assistindo agora, cara, teve tudo. Teve história emocionante, teve louvor que tocou nossas vidas, teve mensagem, palavra de Deus aqui hoje, e essa pessoa não nos deu esse like. O like. Não deixou o like. Então, não perde tempo. Tenho certeza que esse podcast tocou você. Esse podcast abençoou você. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E não retenha a palavra. Compartilha com as pessoas. Mostra, ó, esse sanfoneiro abençoado trouxe muitas palavras de Deus, trouxe uma música diferente, um louvor abençoado. Então vai lá, compartilhe com essas pessoas para que elas também possam ouvir a palavra de Deus e ser abençoadas da mesma forma. E também só estamos no YouTube, Thalita? Jamais! Nós estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok e no Spotify. Então você aproveita, conhece todas as plataformas digitais onde nós estamos durante toda a semana postando cortes, postando os episódios completos no Spotify, postando aquilo que mais pode tocar a sua vida e a vida de alguém que você conhece. Compartilhe aquilo que você sabe que pode edificar a vida de alguém e nos ajude a levar um conteúdo com propósito para abençoar a vida das pessoas que você conhece. Exatamente. E se você foi abençoado, você também pode abençoar a gente através do QR Code que vai estar aqui acima. Você pode escanear e fazer uma oferta de amor para esse podcast, para a gente estar trazendo conteúdos com mais qualidade e excelência para você aí. E sem esquecer de convidar todos vocês a conhecer o perfil dos nossos patrocinadores e mais uma vez agradecer a todos aqueles que têm nos apoiado nesse projeto. Muito obrigada. Exatamente. E é isso aí, né? A gente se encontra semana que vem. Às 19 horas, no mesmo local, no mesmo horário. É isso aí. Muito obrigada, pessoal, que nos acompanhou até aqui. A gente vai se despedir agora naquela câmera do meio. Tchau, galera. Um tchauzinho. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, meu povo. Bom demais.